chegou a esse patamar trabalhando muito, especialmente fora de campo. E a temporada 2020 começou com mudança. Gabigol, 78 milhões de reais, jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Sinônimo de gols e festa, a torcida do Flamengo já vive a expectativa para a estreia do artilheiro em 2020. Mas há 15 anos, outra super contratação entrava em campo no Brasil, mais precisamente no Morumbi. O jogador, até então, mais caro do Brasil na época, Carlitos Tevez. Por 16 milhões de dólares em 2005, o argentino trocava as cores do Boca Juniors pelas do Timão, trazendo para os dias atuais 60 milhões de reais. 29 de janeiro de 2005, Tevez estreava pelo Corinthians contra o América de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Vitória corintiana, 1-0, gol de Coelho de pênalti e dancinha com o argentino. Primeiro jogo de uma idolatria eterna, de um ano que terminou com o brasileiro na estante de troféus. Até o ano passado, Tevez ainda era a contratação mais cara de um clube brasileiro. Só foi ultrapassado por Arrascaeta e agora por Gabigol. Valor alto e saudade maior ainda nos corações corintianos. Como eu falei, por muito tempo Carlitos Tevez foi a contratação mais cara. Hoje os tempos são outros. E a gente já emenda nosso próximo assunto, hein? O Flamengo tá naquele clima, hein? Flamengo ostentação. Tá demais. Fez por merecer, né? Conseguiu. Chegou a esse patamar trabalhando muito, especialmente fora de campo. E a temporada 2020 começou com mudança no status, né, dos clubes brasileiros. E o Flamengo, já desde o ano passado, é o grande, né, primo rico entre os gigantes do nosso futebol. Um caminhão de dinheiro, grana para investir, contratações de peso. O Flamengo chegou ao nível de clube europeu financeiramente no Brasil. Não poupa dinheiro na hora de fechar uma contratação. Só na janela de janeiro foram 142 milhões de reais investidos em novos jogadores. Tudo para continuar ganhando os principais títulos do ano. O restante do Brasil vive uma realidade bem diferente. O mais perto do rubro-negro é a sensação Red Bull Bragantino, com 87 milhões investidos. O clube quer voltar com tudo para a Série A do Brasileirão. Grana toda vinda do patrocinador que é sucesso Brasil afora. Nos tradicionais clubes, a diferença é maior ainda. Corinthians e Atlético Mineiro foram os que mais gastaram, mas mesmo assim não chegaram nem na metade do montante do Carioca. Com Luan e Cantilho, o Timão gastou pouco mais de 39 milhões de reais, enquanto nos mineiros, agora com Arana, o valor foi para 38 milhões. O São Paulo gastou, mas foi para ficar com o jogador que já estava no elenco. 21 milhõezinhos para comprar em definitivo o goleiro Thiago Volpi, único investimento para 2020. E entre os rivais do Rio de Janeiro, a diferença para o Flamengo é monumental. O Fluminense foi o único que gastou para se reforçar, 6 milhões de reais, quase 7 vezes menos que o rival. Vasco e Botafogo não pagaram pelos reforços. Todos vieram de empréstimo ou estavam sem clube. Realidades bem diferentes da do Flamengo, que segue se estruturando e faturando cada vez mais. Tudo isso com o objetivo claro: dominar não só o futebol brasileiro, mas também todo o continente. Meta ousada e que, se os rivais não acordarem, pode acabar virando realidade.
Será que acabou, como está dizendo aí o Everton Ribeiro? Olha, os números, como mostrou aí a reportagem, eles são assustadores, ilustrando aí essa diferença. Vamos colocar aqui no telão esse gráfico do investimento do Flamengo, só 2020. A gente está pegando por base só a atual temporada. E aí já comparando com adversários do Flamengo na Série A. Olha só como é que surpreende, ó. Olha quem é o segundo. Red Bull Bragantino. Mas ainda assim, ó, não chega perto, né? Flamengo, só nesse início de ano, são 142 milhões de reais investidos, mano. E olha que já tinha o melhor time, né? É que aqui a gente tem que também aí fazer um filtro, porque, por exemplo, o Palmeiras que não investiu nada. É um time que já tinha um elenco, mas o Palmeiras é um time que tem dinheiro em caixa, também pode brigar com o Flamengo, em termos de percentual, em termos de grana investida, enfim. Mas é bom acontecer isso, Calheiros, no futebol brasileiro, porque o Flamengo aqui é um time que está muito acima dos demais. Muito acima, em termos de tudo, em termos de investimento, em termos de estrutura, em termos de elenco. É um time que hoje é um modelo a ser copiado. E o Flamengo, durante muito tempo, Calheiros, pode ser que num acidente de percurso ele acabe não ganhando um título, mas vai, pela força que tem hoje, entrar sempre como protagonista. A chance do Flamengo bater na cara dos outros clubes brasileiros é muito grande. Então, se os outros clubes não copiarem o que o Flamengo tem feito, dentro e fora de campo, a chance de todo mundo no futebol brasileiro se tornar coadjuvante é muito grande. Só o Flamengo ser protagonista. Repito, o Flamengo ele vai disputar agora aí Campeonato Carioca, porque agora acabou a graça. Acabou aqui o papinho furado. O Flamengo vai entrar agora com o time A. Vai pegar a próxima partida contra o Resende, já vai entrar com o que tem de melhor. Então, quem brincou, brincou no Campeonato Carioca. Quem não brincou, não brinca mais. Vai disputar a Supertaça do Brasil lá, contra o Atlético Paranaense. O Atlético tá se desfazendo. O Atlético parece aquele carro que está perdendo peças durante a corrida, e peças importantes, e está se desfazendo. O Flamengo é grande favorito. Na Recopa Sul-Americana, contra o Independente Del Valle, quem é favorito nesse confronto? Flamengo. Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente longo. É um campeonato que realmente, se você não tiver elenco para poder colocar, para rodar o seu time, você pode ter complicações. E o Flamengo montou um time B que é mais forte do que a maior parte dos times A do Campeonato Brasileiro. Então é um outro título que o Flamengo já chega praticamente aí com a mão na taça. Pode tropeçar talvez em Copa do Brasil ou Libertadores por ter talvez aquela fase mata-mata. Numa dessa você está numa noite infeliz, o adversário dentro de uma bola e acaba colocando para dentro do gol? Pode. Mas o Flamengo entra como favorito também. Que campeonato que o Flamengo vai disputar na América do Sul que o Flamengo não é favorito hoje? E aqui é bom a gente explicar, né? Por exemplo, São Paulo aparece no gráfico ali, 21 milhões. Investindo num jogador que já estava no elenco. É a compra do Thiago Volpi. Sim. Né? E, por exemplo, no Grêmio, quando a gente mostra ali 3 milhões, o Grêmio tem várias situações de jogadores que chegaram de graça. O Grêmio pagando somente salário. Thiago Neves, né? Diego Souza, o próprio Lucas Silva, estava no mercado, enfim. Mas em termos assim, tirar o dinheiro e fazer o investimento, hoje o cenário é esse aí, Éder. Se for ver, assusta, né? O sarrafo está lá em cima. Se for ver quem está lá em cima, se reforçou ainda mais e aumenta o sarrafo. Mas isso é bom para os clubes. A gente vai ver como é que vai funcionar essa temporada. Claro que a temporada passada, o ano de 2019, serviu como base, o Flamengo destruiu e agora fica a curiosidade. Como o Mano disse, agora vai começar a hora da verdade para o Flamengo. Vai jogar já contra o Resende, com o time principal. Agora praticamente começa a temporada do Flamengo. E vem a curiosidade. Será que o time vai manter o rendimento? Será que vai melhorar os números do ano passado? De qualquer forma, já puxa o sarrafo para cima. Então é para os times correrem atrás. Principalmente em termos de administração. O que complica as equipes, justamente, é a parte administrativa. Se o time tiver um bom setor administrativo, ele consegue tirar dinheiro, porque estamos falando de grandes clubes e que automaticamente são grandes marcas. Então agora vamos ver, 2020 como vai ser. Mas o Flamengo realmente já preocupa. E que é